Reverendas irmãs, meus amados irmãos, a você que nos acompanha também na sua casa ou na internet, pela página, ou melhor, pela Rádio Bom Jesus e logo depois também pela página do nosso site. Meus amados irmãos, nesse quinto domingo depois da Epifania, nós somos convidados através da parábola que nosso Senhor conta-nos neste dia, a pensarmos sobre alguns temas importantes. A parábola de hoje nos dá algumas luzes acerca da existência do bem e do mal, acerca também da tolerância, de por que Deus nosso Senhor tolera o mal, permite, não é? E tolera o mal no mundo. Depois também, algumas luzes nós temos com a parábola de hoje sobre como nós devemos nos comportar frente ao mal. E finalmente, nós também aprendemos com a parábola de hoje a sabermos e a pensarmos que na nossa vida nós temos que sempre escolher o trigo e jogar fora aquilo que não é bom, o joio. Meus amados irmãos, quando nosso Senhor conta uma parábola, nosso Senhor ele está falando acerca de alguma história, através de uma breve história, ele quer dar algum ensinamento moral, espiritual para nós. E sobretudo a parábola de hoje, nosso Senhor, ele compara o reino dos céus a um semeador que semeia no seu campo boa semente, mas que depois, na hora de colher, percebe que havia também o joio, havia a erva daninha que tinha nascido. É interessante nós lembrarmos que quando nosso Senhor ele explica essa parábola, ele faz questão de dizer que Deus Pai é Senhor de todas as coisas. Então no mundo, embora exista o mal, embora exista as coisas ruins e as pessoas más, Deus mesmo assim, ele é dominador, ele é soberano. Ele tem a primazia, ele tem o primeiro lugar e ele domina todas as coisas. Mesmo que aparentemente o mal pareça triunfar, mesmo que aparentemente, vamos dizer assim, o convite de nosso Senhor seja relegado ao esquecimento, mas nosso Senhor, ele é o triunfador. Basta nós lembrarmos que a própria parábola diz que depois, no próprio campo em que houve esse acontecimento, em que cresceram juntos o trigo e o joio, os ceifadores colheram o trigo e colocaram no seu celeiro. Outro aspecto interessante, o Papa Bento XVI fala dessa parábola, ao Jesus contar e fazer uma comparação do reino dos céus. Ele diz que esse reino dos céus não é apenas o céu que dista acima de nós num espaço imenso, mas pode ser a interioridade de cada homem. O reino dos céus, como dizia Jesus, está dentro de vós. Então isso pode acontecer não só no mundo, não só na igreja, na nossa família, mas também no nosso próprio coração, na nossa própria vida particular. Em nós podemos nos deparar e vamos nos deparar com coisas boas e com coisas ruins. No mundo, que é mais evidente, nós nos deparamos com gente boa e com gente que não é boa. Na própria Santa Igreja, nós nos deparamos com pessoas que são santas, que dão o bom exemplo, que edificam, mas também com pessoas más, que com o seu mau exemplo arrastam uma multidão de pessoas. Então, como nós devemos fazer? A parábola diz que os empregados, ao perceberem que havia a erva daninha junto com o trigo, eles disseram: Senhor, queres que vamos e os arranquemos? E é interessante que nosso Senhor diz que não. Não, porque se arrancar o mal antes do tempo, há o perigo de se arrancar também as pessoas boas, o bem. E por isso se cresce juntos, bons e maus. É um mistério esse,
mas na verdade, quando nós entendemos essa parábola, nós entendemos ou procuramos perceber que Deus nosso Senhor, Ele permite os bons e os maus, os bons exemplos e os maus exemplos, as boas pessoas e as más, juntas. O próprio nosso Senhor diz que Deus, Ele age de tal maneira que Ele manda o sol e a chuva para os bons e para os maus. Então Ele não faz acepção de pessoas. Mesmo que as pessoas sejam más, Ele não faz acepção. Um exemplo que a gente pode dar para entender isso é porque, por exemplo, que Deus permitiu que uma pessoa tão má como, por exemplo, Hitler, ele viesse ao mundo. Ou uma pessoa tão má como ele continuasse vivo. Nós entendemos bem quando olhamos essa parábola. No final das contas, quando nós cumprirmos a nossa missão e formos para a eternidade, ali sim nós vamos prestar contas daquilo que nós fizemos, daquilo que nós falamos e pensamos. Portanto, por isso esse tempo. E por isso muitas vezes nós nos impacientamos até mesmo com Deus, não é? Ao percebermos que existe o mal. Mas uma coisa interessante também é que isso acontece dentro de nós. Então, olhando para a nossa vida pessoal, nós vemos que existe trigo e existe joio. Existem boas virtudes, existem boas qualidades, existem boas obras. Mas também existe pecado. Existe aquilo que não é bom, aquilo que Deus condena e que muitas vezes nós fazemos. Ou por fraqueza, ou por malícia. Mas o fato é que existe também o mal dentro da gente. Então, olhando o mal dentro da gente, nós temos que fazer o que nosso Senhor diz. Nós temos que diagnosticar, nós temos que reconhecer o mal dentro de nós. Ou seja, temos que olhar para o nosso interior e muitas vezes, ao vermos as fraquezas, os pecados, os defeitos dos outros, nós temos que olhar para o nosso interior para que nós arranquemos o defeito que nós vemos no outro, mas em nós. Na verdade, nós somos levados e tentados a condenar uma ação má do outro, mas muitas vezes nós não queremos desalojar, arrancar o mal dentro da gente. Porque é mais fácil pensar o mal do outro do que olhar para os nossos defeitos. E muitas vezes, na convivência com os outros, aquilo que irrita, o defeito que nos irrita no outro, é exatamente uma propensão que eu tenho para aquele defeito. E por isso que nos irrita. Vou dar um exemplo. Na família, por exemplo, quando na convivência, no casal, a esposa e o esposo veem no outro, por exemplo, uma facilidade de se impacientar, de não ter paciência, de faltar de caridade, nós logo vemos esse defeito no próximo. Porém, nós também temos forte propensão para fazer isso. E é por isso que aquele defeitozinho nos irrita tanto. Porque nós projetamos no outro aquilo que nós temos. Ou a propensão que temos. Então, o que é necessário fazer? É necessário diagnosticar o mal. Reconhecer o mal em nós primeiro. E depois, destruí-lo. Nós temos que ter também uma outra consideração importante, é nós separarmos o errado, aquilo que é uma ação errada, da pessoa que erra. Muitas vezes, quando nós vemos uma pessoa que fez uma coisa errada, uma coisa que não está bem diante de Deus, um pecado, nós logo condenamos a pessoa. Nós deveríamos condenar sim a ação da pessoa, mas não a pessoa. Temos que distinguir, portanto, entre uma ação má da pessoa que cometeu aquela ação. E é por isso que muitas vezes erramos porque julgamos. Nós não somos juízes. Nós somos iguais, aqui na terra nós somos iguais no sentido de que todos nós temos também fraquezas, temos uma alma para salvar e temos defeitos a serem retirados de nós. Só Deus é juiz. Por isso, é claro, não confundamos as coisas. Não chamemos aquilo que é mal de bem. Não digamos para nós mesmos ou para os outros que o mal, por existir tanto, ele não existe, ou ele não faz mal, ele não é de fato um mal. Não, o pecado sempre vai ser pecado. Uma coisa errada sempre vai ser errada. Mas, no entanto, nós temos que, embora condenarmos o mal, nós temos que tentar salvar as pessoas.
Como Deus faz conosco? Ao ver o pecado em nós, Deus tem paciência, deixa crescer, deixa passar o tempo para que nós nos convertamos a Ele. Então aproveitemos o tempo, até o tempo da messe, da colheita, nós temos a nossa vida para tirarmos os defeitos, para expurgarmos a erva daninha que é o pecado em nós. Outro aspecto interessante também dessa parábola é que Jesus ele compara o reino dos céus com um campo de trigo, para nos levar a compreender que dentro de nós foi semeado algo de pequeno, como a semente do trigo. Se coloca na terra, ela é pequenina e depois produz muito fruto. Assim também, a graça de Deus foi colocada, foi enxertada no nosso coração, na nossa alma, no dia do nosso batismo. Mas é preciso que nós cultivemos esse campo, o campo da nossa vida. E sobretudo com o desapego às coisas do mundo e com a nossa luta contra o pecado, contra as ervas daninhas que vão nascendo, é que nós vamos cultivando esse trigo bom da graça de Deus em nós. Os santos, por exemplo, nem todos nasceram ou apareceram logo no início como um trigo bom. Me vem à memória aqui o exemplo, por exemplo, de Santa Maria Madalena. Maria Madalena não era trigo bom. Era uma pessoa que vivia no mundo, uma pessoa que levava os outros ao pecado e, portanto, na época poderia ser julgada um joio. No entanto, Nosso Senhor esperou e no tempo certo, no tempo da visita de Deus, ela mudou de vida e se converteu. Se transformou em trigo, e que trigo bom, por ser uma grande santa. Então nós também não condenemos os outros à primeira vista, mas procuremos extirpar o mal dentro de nós. Procuremos sim pedir a Deus Nosso Senhor que nós possamos, Ele que conhece a nossa inconstância, o nosso coração, que nós possamos ser transformados. Aquilo que ainda existe de joio em nós, nós possamos, com a graça de Deus, deixar Deus transformá-lo em trigo bom. Peçamos, portanto, meus amados irmãos, que Deus Nosso Senhor, que Ele destrua em nós o mal e que nós possamos cooperar com a graça dEle para isso. Que sejamos clementes com os que erram, mas sejamos intolerantes com o erro. Como diz Santo Agostinho, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Que nós procuremos também não invertermos isso. Muitas vezes nós odiamos o pecador e aceitamos o pecado. Temos que odiar o pecado e amarmos o pecador. Que rezemos o que a secreta da missa de hoje diz. Ó Deus, que por vossa piedade nos absolvais, nos perdoais de nossas faltas e sustenteis os nossos corações inconstantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.